boa noite a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês. Esse evento, para mim, é muito significativo. Sempre ratificando o que a Elga falou, né? Sobre a dificuldade que quem trabalha com serviço tem de mostrar o seu serviço, né? Como você apresenta isso? É difícil, então a possibilidade da gente estar fazendo esse encontro aqui, esse evento maravilhoso, com tanta coisa acontecendo, e ainda poder falar sobre um serviço tão importante, né? Que é a estimulação cognitiva, falar sobre os processos de memória. Então é maravilhoso, encantador. Então, muito obrigada, Elga. Que ideia maravilhosa! Né? Porque é difícil a gente encontrar eventos com essa finalidade. Então, e para mim, acho que especificamente no meu caso, eu acho uma dificuldade muito maior, porque é um tema que nem sempre a gente está pensando nele, né, gente? Ninguém pensa nisso. A pessoa foi querer trabalhar com estimulação cognitiva, né? Então é difícil. Agora, como é que eu faço para divulgar o meu trabalho? Como eu faço para botar na cabeça das pessoas a importância de estimular o seu cérebro, né, durante a sua vida? Então, eu estou aqui, né? Eu passei a tarde aqui assistindo os pits, amei, maravilhoso. Então, a gente falou muito sobre autoconhecimento, quanto é importante a gente conhecer, e para a gente se conhecer, a gente precisa adquirir conhecimento, que é isso que a gente está fazendo aqui essa tarde toda, desde ontem a gente está fazendo isso. Então, isso é muito importante. É essa aquisição de conhecimento que vai fazer você mudar a sua atitude, mudar os seus hábitos, né? E se transformar numa pessoa melhor e olhar mais para dentro de você, né? Que era o que a gente estava falando antes aqui. Mas, só para me apresentar aqui, né? No próximo slide, eu sou Marina Paradanta. Eu fundei a escola de estimulação. A escola de estimulação, eu tenho um carinho muito grande por ela. Eu botei aqui as duas logos, porque, na verdade, eu estou trocando a minha logo. Então, eu posso dizer que eu estou lançando a minha logo nova no evento Somos Conecta. Agora eu sou Ação 60+, ginástica para o cérebro, porque eu estou mais focada no público 60+, né? Quando eu criei a escola de estimulação, como eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, eu trabalhei por muito tempo com crianças, né? Fazendo intervenção psicopedagógica, e depois, vendo a necessidade dos idosos, né? Meu pai, na ocasião, idoso, faleceu com 92 anos, eu observando todas aquelas questões e vi, estudando muito, pesquisando, eu percebi que eu também podia fazer estimulação cognitiva, a terapia, né, aplicar a terapia de estimulação cognitiva para idosos 60+. E fazendo isso, me especializando, fazendo a minha pós-graduação em gerontologia, eu percebi o quanto é tão mais importante para o idoso do que para a criança a estimulação cognitiva, a minha metodologia, o meu tipo de intervenção. Porque para a criança tem a fono que faz, tem o QTO que faz, né? Tem outras atividades de estímulo que não necessariamente a minha faz a diferença para aquela pessoa. Agora, no público 60+, a estimulação cognitiva faz um efeito assim fantástico, incrível. O feedback positivo foi muito grande, e por isso que agora a minha demanda maior é pelo grupo 60+, né? E eu ainda atendo, sim, ainda faço atendimento, faço treino cognitivo para adultos, inclusive. Eu faço treino cognitivo, eu estava ouvindo a Fabiana falar sobre a internet, né, que agora facilitou. Eu faço treino cognitivo com profissionais de fisioterapia, fisioterapeutas, que precisam validar o diploma nos Estados Unidos. Olha que bacana. E a prova de validação do diploma é dificílima. Então, eles estão fazendo agora o treino cognitivo para melhorar foco, atenção, memorizar melhor, né? Fazer uma retenção mais efetiva da memorização dos conteúdos. E, então, eu já tive resultados positivos, já tive uma que passou na prova depois de 3 tentativas. Aí as amigas do curso preparatório estão fazendo comigo. Então, é muito bacana a gente ver que funciona, né? Já fiz também para quem estava com dificuldade de passar na prova da OAB. Passou na prova da OAB depois de 4, 5 meses, acho que ela
Rejane fez 5 meses de treino cognitivo e passou na prova da OAB. Então, eu tenho uns resultados muito bacanas, né? Mas, me apresento, eu sou mãe de 4 filhos, então é uma loucura. Eu visto aquela capa, eu tiro aquela capa. Eu não sei se todas estavam aqui na palestra da Fabiana, né? Mas ela falou sobre isso. Então, é uma loucura. Mas falando sobre envelhecimento, né, para a gente falar efetivamente sobre o nosso tema, o que todo mundo quer, o que todo mundo deseja? A longevidade, uma longevidade bem-sucedida, né? Então, isso todos nós sabemos, é o que todos nós queremos, mas o que a gente está fazendo para isso, para que isso aconteça, para que isso seja possível, né? Como é que a gente se imagina daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos, qual o seu objetivo maior? Como você quer estar? E aí vem aquela história de olhar para você novamente, né? Entender, será que o que você está fazendo hoje vai impactar lá na frente, né? Daqui a 10, 15, 20 anos? Então, na verdade, hoje a OMS coloca como qualidade de vida justamente a independência e a autonomia, porque você pode ter doenças controladas, né? Diabetes, hipertensão, você pode tomar medicamentos que vão controlar essas doenças, mas você pode ter uma vida com independência e autonomia. Então, eu acho que isso é o que todo mundo busca nessa longevidade bem-sucedida, que você tenha discernimento, né? Que você consiga ainda tomar as rédeas da situação, você consiga ser a pessoa que você sempre foi, lógico, com as devidas limitações da idade, porque não tem jeito, a gente está envelhecendo, gente. Então, a gente falou muito sobre isso, né? De se aceitar as nossas ruguinhas, não colocar menos filtro. Gente, claro, a gente quer ficar bonita por mais tempo possível, né? Eu amo botar meu botox, boto, não tenho o menor preconceito com isso, mas a gente também tem que aceitar que uma hora não vai dar mais, né? Uma hora não dá, então a gente vai envelhecer. Essa é a única certeza que a gente tem, então não tem como brigar com isso, né? Então eu não tenho o menor problema de falar a minha idade, eu tenho 47 anos, eu acho que eu estou bem para a minha idade, eu acho que eu estou bem, graças a Deus, mas eu acho que eu também procuro fazer coisas boas para continuar me mantendo bem, né? Então, a gente falou sobre atividade física é uma premissa, né, gente? A atividade física aí, deixa eu ver se no próximo slide, o próximo já é o exercício, mas antes, antes de eu falar especificamente da estimulação, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, atividade física, estimulação do corpo, não é só bem-estar para o corpo. Quando a gente faz o esforço da atividade física, o esforço físico para completar uma atividade, a gente produz um neurotransmissor importante para a nossa cognição. Então, melhora todo o nosso funcionamento cognitivo, né? Memória, organização, velocidade de processamento. Então, gente, se vocês não criaram o hábito de fazer exercício físico, né? Se nunca fizeram, façam, porque sempre é o momento certo, sempre dá. Ah, mas eu já estou muito velha, não funciona mais, não adianta, não quero. Adianta sim. Então, se não começou aos 30, começa aos 40. Se não começou aos 40, começa aos 50, né? Isso quem fala é o Dr. Alexandre Kalash, depois vocês procurem por ele. É um médico geriatra maravilhoso, que fala muito sobre essas questões de envelhecimento. Ele é fantástico e ele diz que isso tem que ser um mantra na nossa vida. Então, o mantra é, quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Quanto mais cedo, melhor, mas nunca é tarde. Entenderam? Então, comecem, porque isso vai produzir efeitos muito positivos no cérebro de vocês. Mas antes de eu falar efetivamente sobre a memória, eu queria mostrar para vocês o que promove a estimulação cognitiva. Vocês vão entender o que o exercício cerebral faz. Eu não sei se alguma de vocês conhece, talvez a Vivi, a psicóloga normalmente conhece, porque isso é tirado de um teste psicológico. Conhece, Vivi? Conhece esse teste Strump? Não, é assim, olha, gente. Agora eu vou pedir para vocês lerem alto, tá? Vocês têm que ler da esquerda para a direita. Só que vocês vão falar alto a cor da palavra, tá? Não.
Vocês vão falar a cor. Vamos começar então. 1, 2, 3 e já. Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, verde, azul, verde, preto, preto, amarelo, verde, azul, preto, azul, vermelho, verde. É difícil, gente. Isso aqui é preto, isso aqui é preta, porque também a cor da tela é. Verde musgo. Gente, mas olha, vocês entendem? O cérebro automaticamente lê a palavra, né? Amarela. Só que eu dei um outro comando para vocês. Vocês tinham que falar a cor da palavra. E aí vocês têm que fazer um esforço para, né, para falar para o cérebro, não, eu não quero ler a palavra, é a cor, né? Então é isso, né? Vocês agora tiraram o cérebro do conforto deles, do automático, tiraram o cérebro do automático, né? Quando a gente faz esse, eu gosto muito de usar esse exercício como exemplo, porque a gente consegue perceber, né? O que é ginástica cerebral? Como é que é feito isso? Então eu gosto sempre de mostrar antes de falar. Falando sobre memórias, eu não fiz slide sobre memória, porque eu ia fazer. Só que quando eu pego o slide de memória, gente, memória, a gente tem memória de longo prazo, memória de curto prazo, memória explícita, memória implícita, são vários tipos de memória, e eu não vou dar uma aula de memória aqui para vocês, porque o objetivo não é esse. O que vocês sabem de memória é o suficiente. A memória, a gente, ao longo do tempo, a gente vai perdendo, sim, vai ficando com uma capacidade mais deficitária de reter informações. E uma coisa que vocês precisam ter em mente é que a memória de longo prazo, ela está em local diferente da memória de curto prazo no cérebro. E por isso que quando a gente vai ficando mais velho, os mais longevos, né, quem tem 80 e tantos anos, eles lembram muito mais, com muito mais facilidade, daquela memória passada, memória de longo prazo, né? Então, essa memória é a última a ser deteriorada. Então, eles falam muito, essa é uma memória que fica por muito tempo preservada. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Por que o idoso fala muito do passado, gosta muito de contar as histórias do passado? Porque essa memória é uma memória muito preservada. É uma memória que ela está intacta, ela está preservada no cérebro. Porque durante o envelhecimento, a primeira área a ficar mais debilitada, né, a declinar, é o hipocampo, onde ficam guardadas as memórias recentes. Então, quando existe no envelhecimento natural, né, na senescência, que é o envelhecimento natural, a gente vai tendo perdas, sim, ela também acontece. Ela também acontece. A gente vai ficando mais esquecido, não tem jeito, né? Agora, quando existe uma doença neurodegenerativa, né, que também é chamada de demência, aí sim, aí a aceleração do declínio é muito maior, e por isso que a gente tem que ter um cuidado maior, né? Então, a gente não pode negligenciar as nossas dificuldades de memória. A gente tem sim que avaliar, entender o que está acontecendo, se é natural, se existiu algum fator determinante para você estar tão, né, assim, se sentindo mal, porque você vai tendo falhas de memória durante o teu dia, aquilo vai te irritando, vai te incomodando. Usar estratégias compensatórias, tem que ter o alarme lá no celular, a agenda, boa e velha agenda. A vida está muito atribulada, né, gente? E a gente agora não usa mais o cérebro como usava antes. Quem lembra o número de telefone de alguém agora? Mal a gente sabe o nosso, né? A gente tinha de cabeça, né? Agora a gente não pesquisa nada, a gente bota no Google, a resposta vem para a gente. Então a gente não precisa mais pesquisar. É a dificuldade das crianças hoje em dia na escola, né? Elas não querem. Para que elas querem decorar tabuada, gente? Coitadas, então elas não conseguem, uma dificuldade danada. Então as crianças hoje têm muita dificuldade de aprendizagem exatamente por isso, porque a gente está usando o cérebro de uma forma diferente, né? E isso está prejudicando os nossos processos cognitivos, principalmente a nossa memória, que é a queixa principal.
Quando começa a te incomodar, quando começa a chamar a atenção, chama a atenção pelos esquecimentos, né? Caramba, eu perdi um compromisso importante. Caramba, eu deixei de fazer aquela atividade porque eu perdi e não deu. Não sei mais. Volto, exatamente. Isso vai acontecendo. Sim, é. Óculos, sim, perde. É. Memória também pode ser. Então, pode ser um processo de sobrecarga por causa de estafa, de muito trabalho, né? Dormindo pouco. Que tem o burnout, que é o estresse, né? Sim, tá, com certeza, a memória fica debilitada, né? A pessoa fica com déficit de memória, né? Agora, os casos de Covid também aumentaram muito essa dificuldade, esses déficits de memória, né? Tem gente que tem perda de memória muito significativa, né? Que fazia alguma coisa todo dia e não sabe mais fazer aquela atividade. Levava o filho todo dia de bicicleta para a escola, não consegue mais, não sabe andar de bicicleta. Erra o caminho das, quer dizer, são coisas graves, né? São falhas graves que tem que ser reabilitada. Então melhora. Tem como reabilitar fazendo exercício específico de memória, né? Eu trouxe mais exercício de memória aqui, ó. Vou fazer logo, então. Vou fazer exercício de memória para vocês verem esse especificamente memória, tá? Eu vou falar sobre estimulação. Por quê? Eu resolvi fazer o exercício antes para vocês entenderem como funciona, para depois eu falar dos benefícios, porque senão fica, né? Eu vou ficar falando dos benefícios da estimulação e vocês não sabem efetivamente o que a gente faz. O que eu faço, né? Como é que é essa mediação com os meus grupos? Porque eu trabalho em grupo, eu trabalho de forma individual também, mas eu gosto muito dessa integração, esse encontro com os grupos. Na pandemia, eu estava ouvindo a Fabiana falar, na pandemia a gente se reinventou e começou a fazer atendimento online. Eu tenho as meninas dos Estados Unidos, tenho um casal em São Paulo, em Brasília. Atendimento online, mas, gente, eu amo atendimento presencial, não consegui, então eu atendo, sim, eu tenho a minha sala, o meu espaço, numa casa, inclusive, onde eu tenho horta, onde eu faço festa junina, onde a gente tem encontro, em Itaipu. Então, música, né? Tem aula de canto, a gente recentemente foi lá no show da Mona, no Teatro Municipal do Rio, ver as cantoras do rádio, maravilhoso. Enfim, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, né? E por elas, pelos meus grupos. Eles também têm senhores, mas permaneço com os atendimentos online, mas lá é que tem a cereja do bolo, né? Lá tem um cafezinho, um biscoitinho, um bolinho, né, Rita? Rita trabalha comigo lá, ó. Né, Ritinha? Né? Muito bom, muito bom. Mas olha, vou fazer então atividade de memória, tá, gente? É assim, o nome da atividade é o que vem antes. Então, eu vou falar várias palavras. Quando eu falar uma palavra, você tem que falar que eu falei anterior, tá? Então, por exemplo, eu vou começar falando festa. Vocês não vão falar nada. Eu não falei nada, né, antes. Aí eu vou falar amizade. Festa. Entendeu? Tá bom? Então, vamos lá. Vou começar com a festa. Festa, amizade, alegria, sucesso, noite, autógrafos, livro, trabalho, estudo, ciência, conexão. Vocês estão bem pra caramba, hein, viu? Muito bom. Oh, muito bom. Tempo já? Gente do céu, falei muito. Ó. Vou dar outro exemplo para falar o resto, gente. 5 minutos, olha aqui, eu falo muito. Agora eu vou falar 3 nomes próprios. Trouxe um monte de atividade. Estou achando que eu estou fazendo uma aula, né? Ó, eu vou falar 3 nomes próprios, 3 nomes de pessoas. Vocês vão repetir os 3 nomes na ordem alfabética, tá? Maria, Carmen e Leonor.
Muito bem! Muito bom! Tá vendo? Ó, todo mundo fazendo. Olha, ó, tem mais. Ó. Muito bom. Ó, vou fazer mais uma, hein? 3 nomes: Renata, Olga e Tatiana. Muito bem. Vocês percebem que essa manipulação mental. Cara. Gente, perto, né? Quando a letra. Lá no final do alfabeto e perto. Pegadinha, viu? É, pegadinha. Essa manipulação mental, você tá aumentando essa capacidade de memorização e a gente está trabalhando a atenção também, porque você tem que estar ligada no que eu estou falando para poder responder de forma certa, correta, né? Então, os exercícios de memória, eles são bem gostosos, porque a gente está fazendo com 3 palavras. Quando a pessoa já está muito craque, que eu percebo que está respondendo com muita rapidez, 4 palavras, aumenta a palavra, né? Porque aí a gente começa a aumentar a capacidade de retenção mesmo, né? Esse é oral mesmo. Esse é para fazer oral. Se escrever, perdeu a graça, né? Então, tem vários outros que eu ia fazer ali com vocês, mas deixa eu passar, gente, só para vocês, só para eu falar um pouquinho, então, sobre os objetivos da estimulação cognitiva. Porque o foco principal dessa atividade, porque é uma atividade muito nova, pouca gente conhece, que é a ginástica. Alguns conhecem como ginástica para o cérebro, oficina da memória. Eu chamo de oficina da memória porque é um nome que as pessoas se identificam mais, né? Se interessam mais. Por uma questão de marketing, mas o nome oficial, o nome correto é terapia de estimulação cognitiva, que tem como foco principal a manutenção da independência e da autonomia, que a gente já viu que está relacionada à nossa qualidade de vida, né? Então, a gente acaba reduzindo hábitos de estilo de vida negativos, promovendo hábitos positivos, porque da mesma forma que eu cheguei aqui e falei para vocês sobre a história da atividade física, a importância da atividade física, eu vou falando com eles lá na sala, né? Então, todo mundo lá faz alguma coisa. Já botei uma no beach tênis, já botei a outra para andar em volta do quarteirão da praia, então todo mundo tem que fazer alguma coisa. Então, a gente vai mudando o estilo de vida, né? Nos nossos encontros, a gente vai falando sobre isso também. Que forneçam estratégias de adequação funcional, tendo como base os domínios preservados. Isso aqui é importante, domínios preservados. Quando chega alguém para mim, nos meus grupos que tem déficit cognitivo, comprometimento cognitivo leve ou já uma demência, início de Alzheimer, eu tenho que trabalhar com o que está preservado. Então, eu não posso, por exemplo, num grupo de senhoras e senhores com Alzheimer, trabalhar essa atividade que a gente fez aqui agora, de memória, porque esse é o problema dela, entendeu? Ela não vai conseguir fazer, ela vai ficar frustrada e não vai adiantar. Então, eu tenho que trabalhar com o que está preservado nela. O que ela é boa? Onde ela é boa? É na visopercepção, naqueles exercícios de jogo, de 7 erros, que ela olha num desenho e vai marcando, porque ela tem incentivo, ela gosta de fazer. Isso é importante, é um exercício de atenção, é um exercício de visopercepção. É importante que ela faça também. Então, eu vou produzir mais atividades onde eu vejo que os domínios cognitivos dela estão mais preservados. E eu evito mais os exercícios de memória, né? A gente faz de outra forma. Agora, por exemplo, eles têm muita dificuldade em nomear, né, nomes de pessoas também, né? Então, eu tenho um senhor que, ótimo, com alta escolaridade, né? Só que quando eu mostrei para ele uma foto grande com ex-presidentes da República para ele nomear. Ele sabia, mas ele falou assim, gente, muito engraçado. Esse aqui é um FDP, essa daqui é uma... Ele foi dando a característica de cada um, ele sabia. Ele não soube nomear, mas ele sabia quem era cada um, né? Então, assim, dependendo, para cada perfil, a gente tem que adaptar a atividade. Então, eu posso fazer a mesma atividade, mas para ele eu vi que eu tinha que colocar as opções embaixo, né? Então, ele gosta muito de arte. Eu falo para ele que quem faz a estimulação sou eu, porque eu tenho que estudar
sobre vinhos para produzir atividade para ele, porque ele é, né, ele é muito culto, então eu faço as atividades bem direcionadas e aí eu boto as opções, porque ele tem essa anomia, essa dificuldade de nomear. Então a gente vai adaptando a atividade. Então, tomar como base os domínios preservados é muito importante. Aqui, os objetivos, autoconhecimento, porque a gente começa a fazer as atividades de estimulação, aí você percebe o quanto você está com dificuldade de fazer. Falou, meu Deus, eu não consigo fazer isso, né? E aí você percebe o quanto você precisa daquela atividade, né? Otimizar o desempenho cognitivo, promover a maior independência possível nas atividades diárias, você ficar independente, né? A questão da independência. Incrementar a qualidade de vida, atividade e participação no contexto social, familiar e ocupacional. Porque você acaba tendo uma atividade a mais de integração social pura, gente, que é muito bacana. Elas ficam numa expectativa danada do dia da nossa aula, do dia do nosso encontro, né? Então, isso é muito bacana. Uma vez por semana. Tem algumas que fazem 2 vezes na semana. Tinha lá, tem algumas que fazem 2 vezes na semana. Eu gosto de fazer uma vez na semana, porque na psicoeducação lá com elas, eu digo que elas têm que variar os recursos. Então, elas têm que fazer atividade física, né? Elas têm que fazer uma hidroginástica, tem gente que faz hidroginástica. 1h30, né, Rita? 2. Se deixar, vai ficando. Eu falo, gente, eu tenho que pegar meus filhos na escola. Vambora. Porque elas querem ficar, né? Realmente é muito legal. Porque eu trabalho também com jogos, então a gente sempre finaliza com um jogo. E aí tem a disputa, né? Elas são competitivas, gostam de ganhar, é um barato. E aí aqui, o objetivo da estimulação cognitiva, ainda falando, a gente tem uma melhora no desempenho das atividades de vida diária, de uma certa forma. A pessoa tem um bem-estar, promove uma qualidade muito bacana. Acabou meu tempo. Melhora o sono. Melhora muito o humor, gente. Olha, eu tenho feedback de maridos que falam, nossa, o que vocês fazem aqui, hein? Porque a fulana chega lá em casa numa animação só, quer dizer, melhora o humor, sabe? É muito bacana. E aí ela já pensa no que ela vai levar na próxima semana. No quitute, né? Porque é um tal de bolo. Eu falei, olha só, vocês vão... Depois a família de vocês vão me culpar, porque a glicose deve estar lá em cima, né? Porque é um tal de levar bolo. E aí a gente diminui o uso de fármacos, né? Diminui o estresse familiar, que isso é importante, diminui a ociosidade da pessoa, né? Então, eu sei que eu sou suspeita para falar. Então, aqui, a estimulação cognitiva promove reserva cognitiva. O que é reserva cognitiva, gente? É o nosso banco de conhecimentos, né? É tudo que a gente adquiriu ao longo da nossa vida, tudo que a gente aprendeu, as viagens, né, a nossa cultura, a nossa vivência, a nossa escolaridade, tudo isso é a nossa reserva cognitiva. Quanto mais reserva cognitiva, mais protegido o nosso cérebro fica para doenças neurodegenerativas, tá? Por isso que falar uma segunda língua é importante. Você cria reservas cognitivas, aprender um instrumento musical, aprender coisas novas, tudo novo que a gente aprende, a gente está criando mais reserva cognitiva no nosso cérebro e está protegendo o nosso cérebro. O cérebro fica mais resistente, previne os sintomas das doenças neurodegenerativas. Então, eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. Infelizmente, não é a nossa cultura, né? Acho que agora a gente está caminhando aí a passinhos curtos, mas principalmente na questão dos déficits cognitivos. A pessoa sempre acha que ela está bem, que ela não precisa. E quando a família acha que precisa, aí já não tem mais muito jeito, entendeu? Aí já está com um esquecimento muito grande, já está num grau de Alzheimer moderado, e aí não tem como recuperar muito. Agora, Alzheimer inicial, prevenção para não ter doença neurodegenerativa, você poder manter o seu cérebro mais ativo possível, é o melhor que tem. Então, eu gosto muito de trabalhar com prevenção. Eu tenho pessoas de 60 anos, 50 e poucos anos, 56, eu acho a minha mais nova. E a mais velha do grupo tem 93 anos. Maravilhosa, tá, gente? Maravilhosa. Maravilhosa.
O envelhecimento está diretamente relacionado ao estilo de vida que tivemos durante toda a vida adulta, gente. E a estimulação cognitiva vai buscar esse equilíbrio entre as limitações e potencialidades das pessoas para proporcionar qualidade de vida e bem-estar no processo de envelhecimento. Isso é a estimulação cognitiva, é uma atividade que tem que ser propagada, todo mundo tem que fazer, como atividade física. E, por fim, eu quero convidar vocês a tomar um café comigo. Lá em Itaipu. Obrigada, que tem as minhas redes sociais.